Olá pessoal, aqui é Anderson Fortes, professor do curso técnico de refrigeração. Aqui continuando a disciplina de refrigeração industrial, vamos aqui para a unidade 2. Nessa unidade a gente vai revisar alguns conceitos de compressores e aí a gente vai falar um pouco da seleção desses compressores. As aplicações aqui na refrigeração industrial, né, o compressor ele vai ter o mesmo objetivo das outras aplicações. Então o objetivo dele é o quê? É promover a circulação do fluido refrigerante e ele também vai ser responsável por promover a elevação de pressão, da pressão de baixa, né, pressão de evaporação, até a pressão de condensação. A seleção desse compressor ele depende da capacidade. Então a gente vai ter aplicações de pequena, média e grande capacidade, variando de 2,5 TR para média capacidade de 2,5 até 75 TR, e para alta capacidade, né, grandes capacidades acima de 75 TR. A gente vai ter aqui compressores alternativos, então compressores do sistema cilindro-pistão, que podem ser herméticos, semi-herméticos ou abertos. Esses compressores eles são compressores volumétricos, que é que eles promovem a elevação de pressão pela redução de volume, e nesse tipo de compressor a gente pode ter um controle de capacidade ou por liga-desliga, on-off, né? um controle de ligar ou desligar o compressor. Ele pode ter controle por válvulas reguladoras de pressão, por um bypass de gás, um desvio de gás da descarga, ou funcionamento de vazio de alguns cilindros. Os compressores, quando herméticos, né, eles vão ser aplicados em baixa capacidade ou em algumas situações de média capacidade também. As vantagens deles é que, em geral, eles vão ter um menor ruído, baixo custo. A desvantagem é a perda de eficiência, uma manutenção que é bem restritiva, né, pouco se faz manutenção nele. E a dificuldade do uso dele com amônia. A amônia que é um dos principais refrigerantes para aplicações industriais. Aí a gente tem os compressores semi-herméticos, né, onde a gente tem acesso ao cabeçote, então a gente pode fazer algum tipo de manutenção no cabeçote desse tipo de compressor. Ele permite capacidades mais elevadas, porém ele vai ter um custo maior em relação ao hermético. E por fim a gente tem os compressores abertos, né, onde o compressor fica separado, né, completamente separado do motor que faz o acionamento dele. Então a possibilidade de manutenção é bem melhor. Ele tem possibilidade do uso de amônia, pode ser aplicado em grandes capacidades, só que ele vai ter um maior custo e maior possibilidade de vazamento. Dentro dos compressores volumétricos a gente tem também a possibilidade de uso de compressores do tipo parafuso, que utilizam um rotor macho e fêmea, né? Ele faz a sucção e esses rotores vão se acoplando e à medida que eles vão rotacionando, eles vão promovendo uma redução de volume da câmara de gás e aí, por consequência, ele vai ter também um aumento de pressão. A vantagem dele é que ele vai ter menos partes móveis, né? Ele vai ter uma manutenção menos falhas, né? Devido a ter menos partes móveis. Eles, em geral, têm uma maior eficiência do que os compressores alternativos. Menores temperaturas de descargas, vai ter também menor ruído, menor vibração, então eles são compressores bem aplicados aí dentro da refrigeração industrial. A desvantagem é um alto custo, como ele vai precisar de uma mão de obra mais especializada para a realização de manutenção, consequentemente essa manutenção ela vai ter um custo maior e ele precisa de uma carga maior do óleo. Dentro de compressores, né, existe a importância da modulação da sua capacidade para ele operar de acordo com a necessidade. Né, isso é um objetivo de redução de consumo energético, né, em situações de baixa demanda de refrigeração. Então, algumas opções para modulação é a modulação de estágios, onde você pode desativar um cilindro se ele for um compressor alternativo. Você pode também fazer um controle de abertura e porta da sucção e também pode fazer um controle de partida se você tiver vários compressores em paralelos. Então, se você tiver uma sequência de compressores em paralelos, você pode estar desativando um ou outro para fazer o controle de capacidade.
Uma tecnologia muito empregada, bem mais eficiente, é o uso de inversores de frequência. Então ele vai adequar a rotação do compressor, consequentemente a vazão de refrigerante, à situação, à necessidade que o sistema está tendo em termos de refrigeração. Em compressor parafuso é comum o uso de válvulas de deslizamento para controlar a capacidade de absorção desse tipo de compressor, reduzir a quantidade de gás que está sendo comprimido. Essa válvula ela permite o controle de 10 até 100% da capacidade do compressor e ela é acionada hidraulicamente. Um outro tipo de controle é utilizado o bypass de gás quente. Em situações de baixa carga térmica, você direciona o gás de descarga para a parte do evaporador. Isso permite, né, a operação contínua do sistema, mas em termos de eficiência energética ela não é tão vantajosa. Com relação à seleção de compressores, tem alguns softwares de fabricantes que permitem a seleção, no caso do software da Bitzer ou SelectCool da Danfoss. E aí, o que é que você precisa configurar nesses softwares, né? Você precisa conhecer qual é a capacidade de refrigeração do sistema, quais são as temperaturas de condensação e evaporação, qual é o nível de superaquecimento de operação desse sistema e qual vai ser também o grau de subresfriamento. Então aí nessa figura da direita você verifica a interface de um desses softwares, né? Você verifica a interface de um desses softwares, onde você seleciona o tipo de refrigerante, a capacidade frigorífica, as temperaturas de evaporação e condensação, o nível de superaquecimento, né, que no caso foi definido como 10, e aí frequências de alimentação, né, aqui no caso 60 Hz. Aí a resposta que esse software dá, né, a gente tem a opção de definir qual tipo de compressor utilizar, se é uma alternativa ou um parafuso. No caso aqui foi verificado um compressor do tipo alternativo com duplo estágio. No diagrama da direita ele mostra um diagrama de um sistema utilizando esse tipo de compressor. A gente verifica lá na direita dois compressores, né? A gente tem um sistema de duplo estágio. A gente vai ter lá um condensador, um tanque de líquido e algumas válvulas para fazer o controle aí, das vazões. Esse software ele também vai fornecer em geral ele pode fornecer outros modelos que atendam essa demanda que foi necessária. Ele vai apresentar também dados técnicos do modelo de compressor utilizado, né? Aí a gente vê a representação de um compressor de duplo estágio, as dimensões dele para aquela aplicação, e ele mostra também um envelope de operação, né? As condições, todo o range de condições de operação que esse compressor pode atuar, e aquele ponto vermelho é justamente o ponto de operação que foi definido, a temperatura de evaporação e de condensação que foram definidas para o uso desse compressor. Observe que esse compressor ele pode operar com temperaturas de evaporação de até menos 70 graus, segundo esse envelope aí de operação. E com temperaturas de condensação até cerca de 50 a 60 graus. E aí estão as referências aí para essa aula.